Existe uma zona no corpo feminino que pode multiplicar o prazer por 10, mas 7 em cada 10 mulheres nunca experimentaram. Não é falta de desejo, é falta de conhecimento. A verdade é que ninguém explica direito onde fica, como estimular, ou se o chamado ponto G é mesmo real ou apenas um mito vendido pela indústria do entretenimento adulto. Se você já se perguntou será que eu tenho, ou será que meu parceiro sabe encontrar? O que vai descobrir agora pode transformar completamente a sua visão sobre o prazer feminino. O que vou revelar aqui não está em filmes, nem nos tutoriais rasos da internet. É informação real, embasada, e que vai te ajudar a entender o seu corpo de um jeito que talvez ninguém tenha te explicado antes. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, porque o que vem a seguir pode ser o início de uma nova fase da sua vida íntima. Agora, antes de tudo, quero que você imagine o seguinte: e se o prazer que você conhece hoje fosse apenas a superfície de algo muito mais intenso? E se o seu corpo tivesse mecanismos de prazer que nunca foram realmente explorados? A maioria das pessoas fala sobre o ponto G como se fosse um botão mágico escondido em algum lugar secreto. Mas a verdade é bem mais interessante, e muito mais complexa. Não se trata apenas de um ponto, e sim de uma zona de alta sensibilidade, um conjunto de tecidos, nervos e glândulas que podem gerar reações poderosas quando estimulados da forma correta. Durante décadas, a medicina e a psicologia sexual tentaram entender por que algumas mulheres relatavam orgasmos diferentes, mais profundos, e outros não. Estudos científicos começaram a apontar que sim, existe uma região anatômica com características únicas, mas a forma de acessá-la depende tanto da biologia quanto da mente. Ou seja, o prazer do ponto G não é só físico. É também psicológico, emocional e até relacional. E esse é o ponto que quase ninguém aborda. Enquanto muitos procuram mapas anatomicos tentando localizar um ponto exato, o que realmente faz diferença é a conexão entre estímulo, entrega e segurança emocional. E aqui entra um segredo pouco falado: o cérebro é o maior órgão sexual do corpo humano. Sem o contexto certo, sem a excitação mental e sem a confiança, mesmo o toque perfeito não gera o mesmo resultado. Por isso, o autoconhecimento é a chave. Conhecer-se, explorar o próprio corpo, entender os sinais que ele dá e aprender a guiar o parceiro, tudo isso muda completamente a experiência. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que a ciência já comprovou sobre o ponto G, como identificar suas reações, quais técnicas podem aumentar a sensibilidade e o que realmente estimula essa zona de prazer. E o mais importante, vamos derrubar os mitos que fizeram milhares de mulheres duvidarem de si mesmas. O prazer não é um dom, é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida e intensificada. Então fica comigo até o final, porque este vídeo não é só sobre anatomia, é sobre liberdade. Liberdade para sentir sem culpa, para conhecer o próprio corpo, para sair do piloto automático e viver a intimidade com consciência. E se você acredita que falar sobre prazer é importante, já deixa o like agora mesmo, porque assim você ajuda mais mulheres a acessarem esse conhecimento que deveria ser básico, mas ainda é tratado como tabu. O ponto G não é um mito, e também não é um botão. É uma descoberta. E o primeiro passo para encontrá-lo começa entendendo o seu corpo e se permitindo sentir, sem medo, sem pressa e sem vergonha. O que vem a seguir vai te mostrar como fazer isso de forma natural, respeitosa e, acima de tudo, prazerosa. Meu nome é doutora Beatriz Navarro, sou ginecologista há mais de 15 anos. Ao longo desse tempo, já acompanhei milhares de mulheres em diferentes fases da vida. Cada uma traz consigo suas histórias, suas inseguranças e suas curiosidades sobre o próprio corpo. Mas existe uma pergunta que escuto com frequência quase diária. Doutora, por que eu não consigo ter aquele orgasmo que todo mundo fala? Essa dúvida não é sobre deficiência, não é sobre falta de desejo, e muito menos sobre incapacidade. Na maioria das vezes, ela nasce da falta de informação real e profunda sobre a anatomia e a fisiologia do prazer feminino. Desde o início da minha carreira, percebi que o conhecimento sexual que a maior parte das mulheres recebe é fragmentado, superficial e, muitas vezes, cheio de mitos. Fala-se muito sobre como agradar o outro, mas quase nunca sobre como conhecer a si mesma. Fala-se sobre estética, sobre aparência, mas quase nada sobre sensações, conexões e resposta corporal. O prazer feminino foi cercado por tabus durante séculos, e mesmo com todos os avanços da medicina e da psicologia sexual, ainda existe um abismo entre o que se ensina e o que se sente na prática.
Durante minhas consultas, costumo dizer que o corpo feminino é um território cheio de possibilidades e que o prazer não se resume a um ponto específico. No entanto, há sim zonas de maior sensibilidade, estruturas anatômicas que, quando compreendidas e estimuladas da maneira certa, podem gerar experiências intensas e transformadoras. O famoso ponto G, por exemplo, é um desses temas que sempre surge. Algumas pacientes chegam curiosas, outras céticas, e muitas frustradas por não conseguirem sentir o que acreditam que deveriam sentir. Mas o que descobri ao longo dos anos é que o verdadeiro problema não está no corpo, está na desinformação. Por isso, decidi unir a minha experiência clínica à ciência para esclarecer, de uma vez por todas, o que é o ponto G, onde ele está localizado e como ele realmente funciona. Não com a visão superficial que se vê por aí, mas com base em estudos, evidências, principalmente, nas vivências reais das mulheres que atendo. Meu objetivo aqui não é criar expectativas irreais, mas mostrar que o prazer é uma construção, e que o autoconhecimento é o caminho mais seguro e poderoso para chegar até ele. Quero que, a partir deste vídeo, você entenda que cada corpo responde de forma única, e que a anatomia é apenas uma parte da equação. A mente, as emoções, o contexto e a forma como você se permite viver a experiência sexual influenciam tanto quanto os estímulos físicos. E é exatamente isso que a ciência confirma. O prazer é um fenômeno multifatorial, e o ponto G não é uma lenda, mas sim uma parte do corpo feminino que reflete essa complexidade. Nos próximos minutos, vou te guiar de maneira prática, com linguagem simples e direta, para que você compreenda como identificar essa região, quais sinais o seu corpo dá quando ela é estimulada e de que forma pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. A ideia não é transformar o prazer em uma meta, mas devolvê-lo ao lugar que ele merece, como parte essencial da saúde e do bem-estar feminino. Ao longo dos anos, percebi que quando uma mulher entende o próprio corpo, ela também ganha poder sobre suas escolhas, sobre seus limites e sobre o tipo de prazer que deseja vivenciar. E é por isso que este vídeo não é apenas uma aula sobre anatomia. É uma conversa entre mulheres, uma oportunidade para quebrar o silêncio e transformar o autoconhecimento em liberdade. Então, se você chegou até aqui buscando respostas, fica comigo. O que eu vou te mostrar não é um manual, mas um convite para olhar para o seu corpo com curiosidade, respeito e confiança. Porque o verdadeiro segredo do prazer está em compreender, sentir e se permitir. E essa jornada começa agora. Neste vídeo, você vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você entende o prazer feminino. Vamos falar com base na ciência, mas também com sensibilidade e clareza, sobre um tema que sempre gerou curiosidade, controvérsia e até vergonha. O ponto G existe? Onde fica? Por que tantas mulheres não o sentem? E, mais importante, o que ele realmente representa dentro da experiência sexual? Durante décadas, essa pequena zona do corpo feminino foi cercada de mistério. Alguns diziam que era um mito, outros garantiam que era a chave do prazer absoluto. Mas o que a ciência mostra hoje é que o ponto G não é uma invenção, nem um botão mágico. Ele é uma área de tecido erétil localizada na parede anterior da vagina, composta por terminações nervosas e glândulas que, quando estimuladas de forma correta, podem provocar sensações intensas e orgasmos diferentes dos clitorianos superficiais. O que vamos explorar aqui é a verdade por trás desse fenômeno, sem fantasias, sem promessas milagrosas, mas com informação sólida e acessível. Você vai entender onde exatamente fica essa zona de prazer e como reconhecê-la através dos sinais do seu próprio corpo. Vai compreender por que tantas mulheres nunca conseguiram localizá-la, mesmo tentando com dedicação e curiosidade. E vai descobrir técnicas práticas e seguras para explorar essa região com respeito, paciência e autoconhecimento. Além disso, vamos falar sobre um segredo que quase ninguém menciona: o poder da mente sobre o orgasmo feminino. Por quê? Sim, a mente tem influência direta sobre o que o corpo sente. Sem o estímulo mental, o toque perde intensidade, sem entrega emocional, o corpo se fecha. Muitas vezes, as mulheres que chegam ao consultório acreditam que há algo de errado com elas. Acham que são frias, que não nasceram para sentir prazer, ou que simplesmente não têm o tal ponto G. Mas o que descobrimos, na prática, é que o problema não está nelas, está na forma como foram ensinadas. O prazer feminino sempre foi tratado como um enigma, quando na verdade é apenas um aspecto natural do corpo humano. E quando a educação sexual é falha, quando o foco é o desempenho e não a conexão, o resultado é a frustração.
Neste vídeo, quero te conduzir além do mito, além das ideias pré-fabricadas e das comparações injustas com o que se vê em filmes ou revistas. Quero te mostrar que o prazer é possível, que ele está ao alcance de quem aprende a se escutar e que não existe um padrão de resposta. Cada corpo tem seu ritmo, sua linguagem e sua forma única de reagir. E entender isso é o primeiro passo para se libertar das cobranças e começar a experimentar o prazer com naturalidade. A promessa que faço é simples. Ao final deste vídeo, você vai ter clareza sobre o que é o ponto G, onde ele está e como estimulá-lo de forma saudável e consciente. Vai compreender como corpo e mente trabalham juntos nesse processo. Principalmente, vai aprender a olhar para o prazer de um modo diferente, como um caminho de autodescoberta e não de obrigação. E se você já tentou encontrar e não conseguiu, talvez o problema não seja você, mas a forma como te ensinaram a procurar. Porque ninguém nunca explicou que o prazer não é uma corrida, é uma construção. Que o toque só desperta o que a mente permite sentir. E que o ponto G, mais do que um lugar físico, é uma porta, uma entrada para um tipo de prazer mais profundo, conectado e genuíno. Então, se você está pronta para entender de uma vez por todas o que a ciência realmente diz sobre essa zona de prazer, fica comigo. Porque as próximas partes deste vídeo vão te dar o mapa que faltava. O mapa para transformar conhecimento em sensação e sensação em autoconfiança. Antes de continuar, quero te fazer um convite simples. Se você quer receber mais conteúdos honestos sobre sexualidade feminina, sem tabu e com base científica, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse tipo de informação deveria ser acessível para todas as mulheres, porque conhecimento sobre o corpo não é luxo, é direito. A sexualidade feminina sempre foi cercada de mitos, de julgamentos e de silêncios. Mas quanto mais a gente fala sobre isso, mais espaço abrimos para o autoconhecimento e para relações mais saudáveis, verdadeiras e equilibradas. Quando comecei a falar sobre prazer e saúde íntima, percebi o quanto muitas mulheres ainda se sentem sozinhas. Elas acham que são as únicas com dúvidas, que deveriam saber de tudo, ou que sentir prazer é algo reservado para algumas poucas. Mas a verdade é outra. Toda mulher tem o potencial de sentir prazer, e a única coisa que falta, muitas vezes, é informação e acolhimento. É por isso que este canal existe, para criar um espaço de conversa, sem julgamentos, onde você pode aprender, refletir e, principalmente, se reconectar com o seu corpo de maneira leve. A cada vídeo, a ideia é trazer temas que realmente importam. Como entender os sinais do corpo, como conversar sobre desejo com o parceiro, como desconstruir crenças limitantes e redescobrir o prazer de forma saudável. Tudo com base científica, mas traduzido para a vida real. Sem termos técnicos desnecessários, sem promessas irreais, e sem a superficialidade com que a internet costuma tratar assuntos tão profundos. Porque sexualidade é parte da saúde, e cuidar dela é cuidar de você por inteiro. Então, antes de seguir, vamos fazer um combinado. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa um número 1 nos comentários. Isso me mostra que estou no caminho certo e que o conteúdo está fazendo diferença na sua vida. Agora, se você achar que faltou algo, que poderia ter ido mais fundo em algum ponto, deixa um número 0. Assim eu sei que posso melhorar, ajustar e trazer respostas mais completas nas próximas conversas. Essa troca é o que faz tudo valer a pena. Eu acredito que informação compartilhada transforma. Cada mulher que entende o próprio corpo tem mais chances de viver relacionamentos mais conscientes, de se comunicar melhor e de se libertar de culpas que foram impostas culturalmente. Por isso, cada like, cada comentário, cada inscrição, não é apenas um número, é uma voz que ajuda a quebrar o silêncio sobre o prazer feminino. Quando você participa, você ajuda outras mulheres a chegarem até aqui. E, no fundo, é isso que faz toda a diferença. Então, se esse tema te toca de alguma forma, se você acredita que falar sobre prazer é também falar sobre saúde, empoderamento e liberdade, clica em se inscrever e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos, onde vamos aprofundar ainda mais o que a ciência já sabe, e o que a sociedade ainda insiste em esconder. Essa é a nossa proposta. Um espaço onde você pode aprender sem vergonha, questionar sem medo e se redescobrir com respeito. Porque o prazer feminino não deve ser mistério, deve ser conhecimento. E se você ficar comigo até o final, vai entender por que esse assunto é muito mais sobre autoconhecimento do que sobre técnica. Agora, vamos seguir juntas, porque o que vem a seguir é a parte em que começamos a conectar teoria com prática e a transformar curiosidade em consciência. Vamos direto ao ponto. Sim,
O ponto G existe. Mas não da forma simplificada e quase mítica que muitos imaginam. Ele não é um botão mágico escondido esperando ser pressionado, e sim uma região do corpo feminino com estrutura e função específicas. O ponto G está localizado na parede frontal da vagina, entre 3 e 5 centímetros da entrada, e possui uma textura ligeiramente diferente, mais rugosa, como se fosse uma pequena esponja. Essa área é composta por tecido erétil e rica em terminações nervosas, conectada internamente à base do clitóris. É por isso que o prazer sentido ali não é algo isolado. Ele faz parte de uma rede de sensações que envolvem todo o sistema genital feminino. Pensa no clitóris como um iceberg. A pequena parte visível é apenas o início. A maior porção está por dentro, e o ponto G é uma das extensões dessa estrutura interna, um elo invisível que amplia o prazer de forma profunda quando o corpo está preparado para recebê-lo. Mas se ele existe, por que tantas mulheres dizem não sentir nada? É aqui que começa a confusão. A maioria nunca foi orientada sobre o próprio corpo, e quando tenta explorar essa área, faz isso de forma apressada, desconectada ou sem o nível de excitação necessário. Deixa eu te contar o caso da Ana, uma paciente de 32 anos que chegou ao consultório achando que havia algo errado com ela. Doutora, meu marido tenta, eu tento, mas nunca sinto nada diferente. Depois de conversar um pouco, ficou claro, o problema não era falta de estímulo, era falta de contexto. O ponto G só responde bem quando a mulher está relaxada, excitada e emocionalmente confortável. Ir direto ao toque sem aquecimento é como tentar ligar um carro sem girar a chave. O corpo precisa estar desperto, receptivo, lubrificado. E mais, a sensibilidade dessa região varia. Algumas mulheres sentem prazer intenso, outras apenas uma sensação agradável, e está tudo bem. Não existe um padrão universal de resposta sexual. Agora que você entende isso, podemos ir à parte prática. Como estimular o ponto G de forma eficaz e prazerosa? Tudo começa pela preparação. O aquecimento é essencial. Carícias, beijos, toques e estímulos no clitóris aumentam o fluxo sanguíneo e deixam os tecidos internos mais sensíveis. Depois, a posição das mãos faz diferença. O ideal é usar 1 ou 2 dedos curvados para cima, fazendo o gesto de vem cá, aplicando uma pressão firme, porém suave, com ritmo constante. A ideia não é esfregar, é massagear com intenção. Algumas posições sexuais também favorecem o acesso à parede frontal da vagina. A mulher por cima controlando o ângulo, a posição de 4, ou até a tradicional com uma almofada sob o quadril, que muda o ponto de contato. Brinquedos específicos também podem ajudar. Vibradores curvos são projetados para alcançar exatamente essa área. Isso não é frescura, é tecnologia aplicada ao bem-estar. E lembra da Ana? Quando ela relaxou, parou de se cobrar e passou a explorar sem pressa. Voltou ao consultório sorrindo. Doutora, era tão simples, eu só precisava parar de tentar forçar. Mas nada disso funciona se a mente não estiver junto. O cérebro é, sem dúvida, o órgão sexual mais poderoso do corpo feminino. Você pode ter toda a técnica, todos os brinquedos e todas as posições, mas se a mulher estiver ansiosa, preocupada ou se sentindo julgada, o corpo bloqueia o prazer. O sistema nervoso reage com tensão e impede o relaxamento necessário para o orgasmo. Por isso, o autoconhecimento, a comunicação com o parceiro e o ambiente emocional seguro são tão importantes quanto a técnica. O orgasmo feminino não é uma performance, é um estado de entrega. Quantas vezes você já sentiu aquela pressão interna de preciso gozar? Essa cobrança destrói a naturalidade da experiência. O prazer verdadeiro acontece quando não há pressa, comparação nem obrigação. E é impossível falar de prazer sem desmontar os mitos que o cercam. Mito 1. Toda mulher precisa gozar pelo ponto G. Mentira. Cada corpo tem suas preferências. Algumas sentem mais prazer com o estímulo clitoriano, outras com penetração, e muitas com uma combinação dos dois. Mito 2. Se a mulher não chega ao orgasmo, o parceiro é ruim de cama. Errado. O prazer é uma construção compartilhada, depende de comunicação, confiança e paciência. E mito 3. O ponto G é sempre responsável pela ejaculação feminina. Também não. Algumas mulheres têm essa resposta fisiológica, outras não, e ambas são absolutamente normais. Quando entendemos que o prazer é plural, que o corpo é diverso e que não existe fórmula única, abrimos espaço para uma vivência mais leve, livre e consciente da sexualidade. O ponto G é real, sim, mas ele é apenas uma das muitas portas que o corpo feminino oferece para o prazer.
A verdadeira descoberta está em se permitir sentir, sem medo e sem pressa, reconhecendo que cada mulher carrega o seu próprio mapa, e que o prazer, quando nasce do autoconhecimento, é sempre completo. Sabe o que eu mais quero que você leve deste vídeo? Que o seu prazer importa. Que o seu corpo não é um enigma a ser decifrado por alguém, mas um território que pertence a você, e que merece ser explorado com curiosidade, com carinho e sem culpa. O prazer não é um luxo, não é um prêmio que se ganha quando se faz tudo certo. Ele é uma expressão natural da vida, uma extensão da saúde e da liberdade. O ponto G, o orgasmo, o toque, o desejo, tudo isso é parte da sua identidade, e reconhecer isso é um ato de amor próprio. Durante anos, as mulheres foram ensinadas a se desconectar do próprio corpo. Foram levadas a acreditar que o prazer feminino é algo secundário, que deve vir depois, ou que depende do outro. Crescemos ouvindo que sentir muito é errado, que demonstrar desejo é vulgar, que o prazer é perigoso. Mas nada poderia estar mais distante da verdade. O prazer é energia vital. É o corpo dizendo eu estou viva, eu existo, eu mereço sentir. E é por isso que ele é tão importante, porque ele é a ponte entre o físico e o emocional, entre a mente e o corpo, entre o que você sente e o que você se permite viver. O ponto G não é um destino obrigatório. É apenas uma das muitas possibilidades que o seu corpo oferece. E se você o encontrar, ótimo. Se não, tudo bem também. O que realmente importa é o caminho que você percorre para chegar até as suas próprias sensações. Porque esse caminho é o que te ensina a se escutar, a respeitar os seus limites, e a se libertar da ideia de que existe um modelo único de prazer. Não existe. Cada mulher tem seu tempo, seu ritmo, sua forma, e todas são válidas. Quero que você guarde isso. O prazer não é sobre desempenho, é sobre presença. Ele acontece quando você está inteira, quando a mente não está preocupada, quando o corpo está livre, quando não há expectativa nem comparação. E é nesse estado que o toque ganha significado, que o desejo deixa de ser obrigação e passa a ser encontro. Se há algo que aprendi ao longo da minha trajetória como ginecologista, é que o prazer não se ensina apenas com teoria. Ele se descobre com vivência, com curiosidade e com coragem. Coragem para olhar para si mesma, para questionar o que te disseram sobre o que é ser mulher, e para redefinir o que prazer significa para você. Porque enquanto você seguir tentando se encaixar num padrão, vai continuar ignorando a voz mais importante, a do seu próprio corpo. O que eu desejo é que você saia desse vídeo com uma nova perspectiva. Que perceba que não precisa provar nada para ninguém. Que o prazer não é uma meta, é um processo. E que a jornada para se conhecer é o verdadeiro ponto de virada. Quando uma mulher se permite sentir sem culpa, ela não apenas muda a relação com o sexo, mas com tudo ao seu redor. Ela começa a ocupar o próprio corpo com consciência, começa a se amar de um jeito mais profundo, e isso transborda em todas as áreas da vida. Então, respira. Permita-se. O ponto G pode ser uma descoberta física, mas o verdadeiro prazer começa dentro de você. Começa quando você decide parar de se cobrar, parar de se comparar e apenas estar presente no momento. É nessa presença que mora o prazer genuíno, aquele que não depende de técnica, de posição, de aprovação. O prazer que nasce da liberdade. E se ninguém nunca te disse isso antes, eu quero que fique muito claro agora. Você merece sentir prazer. Você merece se conhecer. Você merece se tocar sem culpa, se entregar sem medo, e viver a sua sexualidade como parte essencial de quem você é. Porque, no fim, o ponto G não é apenas uma região do corpo. Ele é um símbolo. Um lembrete de que dentro de você existe uma fonte de prazer e poder que ninguém pode te tirar. Tudo o que você precisa é se permitir chegar até ela, no seu tempo, no seu ritmo, do seu jeito. Então, recapitulando, o ponto G existe, é real, e está localizado na parede frontal da vagina, entre 3 e 5 centímetros da entrada. Ele tem uma textura diferente, mais rugosa, e é composto por tecido erétil, o mesmo que forma a estrutura interna do clitóris. Quando o corpo está excitado, essa região incha levemente, tornando-se mais sensível e responsiva ao toque. Ele pode ser estimulado com os dedos, com brinquedos anatômicos específicos ou através de posições sexuais que façam pressão sobre essa parede anterior. No entanto, nada disso funciona se não houver relaxamento, excitação prévia e confiança. O prazer feminino não acontece com pressa. Ele é resultado de um processo de conexão, de entrega e de presença. O mais importante é compreender que o prazer é individual. Não existe fórmula mágica nem método universal. Cada corpo reage de um jeito,
Cada mulher tem seu tempo, sua história e seu ritmo. Algumas descobrem o ponto G rapidamente, outras levam tempo, e algumas talvez nem o sintam de maneira distinta, e está tudo absolutamente certo. O prazer não é uma corrida, é uma construção. Não há certo ou errado quando se fala de sensações, porque o prazer não segue regras. Ele nasce da liberdade de se escutar e da disposição de se conhecer. A grande mensagem é que o ponto G é apenas uma das possibilidades do prazer feminino, não o centro dele. O prazer vai muito além de uma região anatômica. Ele envolve mente, emoção, segurança, comunicação e presença. Quando você se permite viver o momento com atenção, o toque ganha significado, o corpo responde de forma natural e a experiência se torna autêntica. Essa é a diferença entre buscar um resultado e vivenciar o processo. Muitas mulheres se frustram porque acreditam que precisam alcançar um tipo específico de orgasmo para se sentirem normais. Isso é um erro que a sociedade repetiu por décadas. A verdade é que o prazer feminino é plural. Há mulheres que sentem mais prazer no clitóris, outras na penetração, outras em combinações de estímulos, e todas essas respostas são válidas. O importante é que o prazer venha acompanhado de consciência, respeito e liberdade. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa corresponder a padrões nem a expectativas criadas por outros. O seu corpo é único, e o que te dá prazer é parte da sua identidade. Descobrir isso é uma jornada pessoal, íntima e, acima de tudo, libertadora. Não importa se essa descoberta acontece sozinha, com um parceiro ou com o tempo. O que realmente transforma é o ato de se permitir sentir sem culpa e sem comparação. O conhecimento sobre o corpo é o primeiro passo para a autonomia. Saber onde fica o ponto G é importante, mas saber escutar o próprio corpo é essencial. O prazer não se resume à biologia. Ele é também emocional, psicológico e energético. Quando você se conhece, aprende a guiar o outro, a comunicar seus desejos e a estabelecer limites. E isso não tem nada a ver com técnica, tem a ver com consciência. Por isso, ao encerrar esse momento, quero reforçar uma ideia simples, mas poderosa: o prazer é seu. Ele te pertence. E não importa se ele vem do toque no ponto G, de uma carícia mais leve, de uma fantasia, de uma conversa íntima ou de um gesto de afeto. O que vale é o que faz sentido para você. A sexualidade feminina não deve ser tratada como um mistério a ser resolvido, e sim como uma dimensão natural da vida que merece ser compreendida com respeito e curiosidade. Quando você entende o seu corpo, você também aprende a cuidar melhor dele, a se valorizar e a viver sua intimidade com verdade. O ponto G é apenas uma das portas para essa descoberta, mas a chave está nas suas próprias mãos. Então leve com você essa mensagem: o prazer é um direito, não um prêmio. Ele não depende de ninguém além de você. E cada passo dado nessa jornada de autoconhecimento é um ato de poder, de amor e de liberdade. Agora me conta, qual foi a informação que mais te surpreendeu hoje? Foi descobrir que o ponto G realmente existe, que ele faz parte da mesma estrutura do clitóris e pode ser estimulado de várias formas. Ou talvez tenha sido perceber que o prazer feminino é muito mais do que uma questão física. É um encontro entre corpo, mente e liberdade. Quero saber de você. Escreve aqui nos comentários qual parte mais te tocou, o que fez você repensar a forma como entende o seu corpo e o seu prazer. Eu leio tudo e respondo sempre que posso, porque acredito que cada história compartilhada ajuda outras mulheres a se reconhecerem também. O que conversamos até aqui não é apenas sobre sexualidade, é sobre autoconhecimento. É sobre quebrar silenciosamente os muros de vergonha que tantas gerações carregaram. É sobre entender que o prazer não é proibido, não é perigoso e não é fútil. É uma forma legítima de cuidar da própria saúde emocional, física e relacional. Quando você entende o seu corpo, você aprende a se respeitar, a comunicar o que sente e a viver o sexo de forma consciente, sem culpa. E é isso que muda tudo, porque o prazer é um reflexo da forma como você se enxerga no mundo. Eu sempre digo que o verdadeiro poder não está em saber onde fica o ponto G, mas em saber ouvir o próprio corpo. Porque quando você aprende a se escutar, o prazer deixa de ser uma meta e se transforma em uma experiência natural. Você começa a entender que cada toque, cada sensação e cada respiro podem ser parte desse processo de conexão. E é aí que mora a verdadeira transformação, no momento em que você se permite sentir o que antes acreditava ser errado ou inalcançável. Então, o que eu quero deixar com você hoje é um convite. Um convite para olhar para o próprio corpo com mais gentileza. Para tirar o peso do preciso sentir isso e substituí-lo por quero descobrir o que me faz bem.
Para trocar a pressa por presença, o medo por curiosidade e a culpa por prazer consciente. Essa é a jornada de quem está disposta a se libertar dos padrões e escrever a própria história. E antes de ir, quero te pedir algo importante. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se te trouxe clareza, conforto ou até aquela vontade de se conhecer melhor, deixa o seu like agora. É simples, mas faz uma enorme diferença. Quando você curte e comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais mulheres, mulheres que, talvez, ainda estejam cheias de dúvidas e precisando ouvir exatamente o que você ouviu hoje. E se ainda não está inscrita, aproveita esse momento para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos que estão por vir, cheios de informações reais e acessíveis sobre prazer, corpo e saúde íntima. E falando em próximos vídeos, se o tema de hoje te fez pensar, espera até ver o que vem a seguir. No próximo episódio, eu vou te mostrar o que a ciência e a prática clínica revelam sobre o orgasmo feminino, as técnicas que realmente funcionam para 90% das mulheres e os fatores emocionais que fazem toda a diferença na hora de alcançá-lo. É o complemento perfeito deste vídeo, uma continuação direta da jornada que começamos juntas. Então, já deixa nos comentários o que mais te marcou e compartilha esse vídeo com uma amiga que precisa se libertar de culpas e conhecer melhor o próprio corpo. A informação liberta, e o prazer é conhecimento em movimento. Um beijo da doutora Beatriz, e lembra, o seu prazer é sagrado. Ele não precisa ser escondido, explicado ou justificado. Ele é seu, e quanto mais você o honra, mais você se reconecta com quem realmente é. Até o próximo vídeo.